tudo bom? Que bom que você está por aí. Vamos verificar aqui mais um dos exercícios. Olha só o que diz o enunciado. Considere a reta R de equação 2x mais 3y menos 6 igual a zero. Então, dada essa equação, dessa reta R, ele pede na letra A: obtenha os pontos A e B, onde essa reta intercepta os eixos x e y, respectivamente. E no B, para esboçar o gráfico dessa reta R. Então vamos lá, começar aqui pelo exercício A. Ele diz o seguinte, obtenha os pontos A e B. Então nosso objetivo está bem claro aqui, que é obter os pontos A e B. E esses pontos A e B devem interceptar os eixos x e y dessa reta, respectivamente. Então vamos lá, a equação é essa: 2x mais 3y menos 6 igual a zero. Ele diz que o ponto A deve interceptar o eixo x, porque ele diz que é respectivamente. Então olha só, o ponto A, para ele poder interceptar o eixo x, ele vai ter as coordenadas x e y. Então x vai ter um valor e o y tem que ser igual a zero. Quando o y for igual a zero, a reta vai estar interceptando o eixo x. Então, para isso, vamos pegar essa equação e no lugar do y, vamos colocar o zero, ok? Então vamos lá, vai ficar assim, 2 vezes 2x, na verdade, 2x mais 3 vezes y, no lugar do y entra zero, menos 6 igual a zero. Aí, observa que nessa equação agora só temos x. Então, resolvendo essa equação, ao final dela, vai aparecer o valor de x, que é o valor que deve vir para cá. Vamos multiplicar aqui 3 vezes 0, então fica assim: 2x mais 3 vezes 0 vai dar 0, menos 6 igual a 0. Nosso objetivo, lembrando, é encontrar x. Então vamos isolar x e passar o 6 para o outro membro. Então fica 2x, esse 0 desaparece, 6 que é negativo, num atalho pode passar positivo. Então, para finalizar, nós temos que x é igual a 6, tá vendo? E esse 2 que está multiplicando aqui, num atalho ele pode passar dividindo. Ou seja, x é igual a 6 dividido por 2, 3. Bem tranquilo, Olha só, esse ponto A então, porque ele diz, obtenha os pontos A e B. O ponto A terá coordenadas, o x vale 3 e o y vale 0. Nessas coordenadas, o eixo, a reta, nessas coordenadas, o ponto A vai estar interceptando o eixo x. Depois, vamos te mostrar aqui na letra B, quando ele pede para esboçar o gráfico, isso com mais clareza. Bom, vamos ao exercício A, segunda parte dele. Ele pede primeiro, obtenha os pontos A e B. O ponto A nós encontramos é 3 e 0. Agora vamos encontrar o ponto B. O ponto B também terá suas coordenadas aí. E ele diz que o A deve interceptar o eixo x e que o ponto B deve ser o ponto de interceptação lá do eixo y. Ou seja, o ponto B vai ter duas coordenadas, x e y. O y vai ter que ter um valor onde ele vai interceptar. A reta vai interceptar o eixo y. E o x não vai ter que ser igual a zero. Olha lá, é o contrário, para interceptar o x, o y tem que ser zero. Para interceptar o y, o x é que tem que ser zero. Aí, vamos pegar essa mesma equação que foi dada, que é a equação da reta, 2x mais 3y menos 6 igual a zero. O x vale zero, trocar o x por zero e encontrar então o valor de y. Olha lá como é que fica. 2 vezes 0 mais 3y menos 6 é igual a zero. 2 vezes 0, 0, mais 3y menos 6 igual a zero. Vamos isolar esse que tem y, passamos 6 para lá. Então fica que 3y é igual, 6 está negativo, no atalho passa positivo. Y então é igual a 6, e esse 3 que está aqui multiplicando, num atalho ele passa dividindo. Tá aí, y é igual a 6 dividido por 3, 2.
bem fácil, bem tranquilo de descobrir esses pontos que foram solicitados aí, né? Ou seja, y vale 2. Aqui nesse ponto B, olha lá, nós teremos coordenadas x vale 0 e o y vale 2. Então, ele vai interceptar o eixo y, né, com y valendo 2. Bem tranquilo. Legal? A está resolvido. Era para achar o ponto A, está aqui. Era para achar o ponto B, está aqui. Agora, o exercício B pede para esboçar o gráfico de R. O gráfico dessa reta R. Então, vamos lá. Fazer aqui. Ele pede só o esboço. Então, o esboço não precisa ter uma escala muito precisa, tá certo? Porque isso que é o esboço. Esboço é um rascunho, não é? Que nós temos que fazer aí. Então vamos lá, ó. Se nós colocarmos aqui o plano cartesiano, né? Olha lá, plano cartesiano. Aqui nesse eixo, os valores de x. Nesse outro eixo, os valores de y. Tá legal? E o que temos aqui são dois pontos, ó. O primeiro ponto é o ponto A, que x vale 3 e y 0. Y não tem valor, só marca o x valendo 3. Está aqui. 1, 2, 3. Olha lá. Aqui o x vale 3, que é esse ponto aqui. Tá legal? Vamos colocar aí mais perto do ponto, né? Para ficar mais claro. Tá aí. E o outro ponto que nós temos para essa reta é o ponto B, que o x vale 0 e o y 2. X vale 0, então não preciso marcar. Só marco o y valendo 2. 1, 2, aqui y 2. Esse aqui é o ponto A, né? E esse aqui é o ponto B. Tá legal? E ele diz, ó, que essa equação é a reta R de equação. Então ele vai dar uma reta. Se nós passarmos por esses dois pontos, acho que o 2 vai atrapalhar aqui, vamos tirar daqui, ó. Se nós passarmos por esses dois pontos, o que acontece? Olha lá, ó. Olha lá, passando por esses dois pontos, essa aqui que nós fizemos agora, ó, essa é a reta R que ele pediu para ser feito o esboço do gráfico aí. Bem fácil, bem tranquilo, né? Só para ficar mais claro aqui na letra A, olha o que ele diz. Obtenha o ponto A e B, onde essa reta intercepta os eixos X. Então aqui, ó, no ponto A, a reta intercepta, ela corta o eixo X, e no ponto B, olha lá, e no ponto B, essa reta R aqui, ela corta o eixo Y. Então, esses são os pontos onde a reta R intercepta os dois eixos, aqui em X e aqui em Y. Tá legal? Esse daí está corrigido. Se você tiver alguma dúvida, não entendeu alguma passagem, volta ao vídeo, veja de novo os comentários e eu te encontro na correção da próxima aula. Até mais!